Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a mais uma gravação de uma aula, no qual a primeira questão e a primeira atividade é sobre conjunto dos números irracionais e racionais. Antes de nós estudarmos os irracionais, vamos dar uma verificada no conjunto dos números racionais. O que seriam o conjunto dos números racionais? Antes disso, vamos pensar no seguinte: conjunto dos números naturais, que são todos aqueles números que a partir do zero, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? 6, 7, 8, 9, 10 são os nossos números naturais, que a gente aprende lá quando é pequeno, né? Todo mundo aprende o conjunto dos números naturais, né? Então, a nossa contagem, né, começa na parte do zero. Aí surge o conjunto dos números inteiros, que são aqueles números que são positivos e negativos. Aí a gente vê uma sequência aqui, é tudo, esses três pontinhos quer dizer que o conjunto é infinito, né? Ou seja, nunca vai ter fim. Menos 5, né? Além do menos 6, menos 7 lá, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, né? E segue a sequência do conjunto dos números inteiros. Vocês observam que o conjunto dos números naturais ele está incluído no conjunto dos números inteiros na parte positiva. Ou seja, essa parte aqui, a partir do zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o conjunto dos números inteiros já está incluído, né? Então, naturais, a partir do zero, são todos aqueles que a gente já conhece na vida, né? 1, 2, 3, 4, 5. Os inteiros são os positivos e os negativos. E vai entrar os racionais, né? O que seria o conjunto dos números racionais? Racionais representados pela letra Q, né? São aquele conjunto que dá para se representar na forma de fração. Então, vou botar alguns exemplos, né? Uma situação bem simples seria o quê? 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 seria o quê? 0,25, porque é metade, né? Pode observar que 1 é a metade de 2. Então, se 1 é metade de 2, o resultado é 0,5. A gente pegar, por exemplo, 2 sobre 4, o 2 é a metade de 4. Então, também daria 0,5. Né? Então, a gente pode chegar à conclusão que a fração, né, pertence ao conjunto dos números racionais. São aqueles números que podem ser representados na forma de fração. E todos os números decimais. O que é um número decimal? Aquele número que dá para ser representado por vírgula, né? Como 0,5. Um outro exemplo seria o que? Vou botar aqui 0,45 é um número decimal, né? A gente pode considerar também os números naturais que a gente viu agora. 1, o 2, o 3, o 4, que a gente estava vendo agora. Também podemos considerar os números negativos. Menos 5, o menos 10, o menos 35, né? Também podemos pegar outros exemplos, né? Como uma raiz, a raiz de 9, né? Qual o valor que dá do resultado da raiz de 9? É o 3. Por que o 3? 3 vezes 3 é 9, né? Uma outra raiz que poderia ser exemplo disso, a raiz de 25, que vai dar 5, né? 5 vezes 5 é 25, então a raiz de 25 é 5, né? Um outro exemplo bem interessante daqui seria as dízimas periódicas, que é aquele número que
repete constantemente, 0,666 a vida toda, né? Então aqui tem um grande exemplo de números racionais que podem ser todos representados por meio de uma fração. E esse conjunto que é representado pela letra Q, né? Se a gente observarmos com calma, os naturais e os inteiros, os naturais e os inteiros estão incluídos dentro dos racionais, né? Então, esse conjunto é importante a gente entendermos. Agora, os irracionais, que é representado pela letra I, é o conjunto que representa aqueles números que, após a vírgula, os algarismos se alternam. Como assim? Vamos pegar o exemplo do zero, defeituoso, né? 0,2, 1, 4, 3, 7, 5 e assim por diante. Você vê que os algarismos, após a vírgula, vai se alternando. Isso é um exemplo de um número irracional, né? Um exemplo de um número irracional seria uma raiz, a raiz de 3, né? Que se você observar na calculadora, a aproximação dela é de 1,73. Mas se a gente for analisar o valor exato dela, da raiz de 3, deixa eu só tentar achar aqui. Aqui, eu estou botando aqui a calculadora para mostrar para vocês. Vamos supor, aqui na visão, aqui na telinha, se eu botar aqui raiz de 3, aí viu como altera os algarismos? Ó, eu falei que a aproximação era de 1,73, tá aqui. Aí depois vem 2, 0, 5, 0, 8, 0, 7, 5, 6, vai se alternando os algarismos infinitamente. Um outro exemplo de número irracional, a raiz de 10, né? Se a gente pegar aqui, ó, a raiz de 10. Calma aí, não saiu o número ainda. Agora sim. A raiz de 10, a alternância dos algarismos, né? É diferente do... Se eu pegar 6 balas e dividir para 9 pessoas. Olha o que vai acontecer. 0,666666. Aparece um 7 no final, porque a calculadora arredondou. Mas esse número é infinitamente uma repetição infinita de 6. Nunca vai ter fim, né? Então, esse caso aí dos números irracionais, né? Mas se a gente ver aqui na questão, é justamente isso que eu estava comentando aqui, né? Você vê aí os exemplos que eu coloquei de números irracionais, tem alguns exemplos, os exemplos de números racionais, né? Eu coloquei, e a questão pede justamente para classificar, né? Classifica os números racionais ou irracionais. Se a gente ver aqui, ó, no primeiro caso, a letra A, ele é exemplo de um número irracional, né? Irracional por quê? Porque você observa que o número, né, que está sendo representado aí, ele se alterna. Deixa eu só ajeitar a ponta aqui, ó. Pronto. Ele é um irracional, né? Então a pessoa teria que colocar irracional. Irracional. Aí se olhar a letra B, você olha uns 8,5. Se a gente for pegar o exemplo aqui, ó, é o exemplo do 0,45, né? É um decimal exato. Um decimal exato porque não tem mais repetição de algarismos após a vírgula, né? Ou seja, aquele número ali, igual 50 centavos, 75 centavos, 85 centavos, né? Então vocês analisam que esse número aqui já é racional, ou seja, esse número aqui, aquele número que está ali, 0,45, né? 0,45, ele pode ser representado na forma de fração, que ficaria 45 sobre 100, né? Que vai ser justamente um dos assuntos das próximas questões, né? Todo número decimal pode ser representado com um denominador centesimal, né? Ou decimal, um milesimal, né? De milésimo, né?
Então, vamos supor, se a gente pegar um exemplo aqui, só para a gente entender, 0,75 pode ser representado da forma 75 sobre 100. Né? Por que sobre 100? Vocês observam que após a vírgula existe duas casas decimais. E esses dois zeros aqui representam as duas casas decimais. Ah, mas se não fosse sobre 100, fosse sobre 10. Né? Vamos pegar o 0,5. 0,5 poderia ser representado na forma de 0,5, poderia ser representado na forma de 5 sobre 10, que é uma casa apenas. Existe uma casa após a vírgula. Então, para não adiantar muito, né, vamos finalizar a primeira questão para a gente prosseguir aqui. Né? Então, no caso, essa letra B seria... Então, esse caso aqui da letra B, né, seria um número racional, né, que é um decimal exato, né, e ele pode ser representado na forma de fração, né. Se a gente for analisar, os 8,5 pode ser 85 sobre 10, por causa do zero ali, do zero não, de uma casa decimal, seria um exemplo de um zero, né? E a gente vai explicar mais para frente, né? Isso seria a primeira atividade, né? A orientação da primeira atividade. Então seria ideal que a letra C e a letra D vocês tentassem fazer, né? Realizassem a questão, a atividade e pudessem terminar a classificação, né? Eu vou terminar por aqui essa primeira parte do vídeo e logo logo a gente vai continuar a gravação da segunda parte do vídeo, né? Então se cuidem, compartilhem, sigam o canal e fiquem com Deus.